Meus amigos, a PEC kamikaze do Bolsonaro foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente vai ver nesse vídeo se essa PEC foi constitucional ou se ela foi inconstitucional. Vamos lá. Galera, olha só, o Bolsonaro sempre presenteia a gente com temas interessantes para a gente tratar aqui no canal, tá? Então, se de repente você é bolsonarista, não fique ofendido com as coisas que eu vou falar aqui, tá? A análise é estritamente jurídica. E se você é anti-bolsonarista, também não precisa vir aqui nos comentários tripudiar o pessoal que é bolsonarista, tá? Vamos deixar essa briga política aí para fora do nosso canal, beleza? Bom, vamos lá, o que acontece? O que é a PEC kamikaze? A PEC kamikaze foi uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo Bolsonaro em 2022 por conta da alta dos preços do petróleo, dos combustíveis, naquela época, por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí o governo mandou essa PEC para o Congresso, criando ou aumentando, permitindo a criação e ou o aumento de um monte de benefício social. Então, seria um gasto muito grande de dinheiro público ali. Por isso que foi chamada pelo próprio governo, se eu não me engano, de PEC kamikaze, um negócio muito arriscado, sabe? Então, o governo estava indo para o tudo ou nada. Essa PEC foi aprovada e resultou na emenda 123 de 2022. E aí o que acontece? Essa emenda, nessa parte que criou e ampliou os benefícios sociais, por exemplo, auxílio gás, né? A gente teve também muito benefício para caminhoneiro, sabe? Nessa época de alta dos combustíveis. Nessa parte, essa PEC, ela foi uma norma temporária. Então, ela teve prazo para sua eficácia. Esse prazo finalizava no fim do ano de 2022 mesmo. Então, era uma PEC para ter aplicação ali, eram normas para ter aplicação ali só até o fim do ano de 2022, que, coincidentemente, era o último ano do primeiro mandato, né, do Bolsonaro, e era o ano também de reeleição, no qual o Bolsonaro tentou a sua reeleição. Ele tentaria a sua reeleição e efetivamente tentou, como a gente sabe. E aí o que acontece? Essa norma, essa PEC, foi impugnada. Foi impugnada em uma ADI, tá? ADI 7212. E aí ela foi impugnada no próprio ano de 2022, né, antes de ela perder a sua eficácia, só que o STF só conseguiu terminar o julgamento dela, né, julgar ela, agora em 2024. Na época, ela até foi levada ao plenário virtual, só que daí teve pedido de destaque, e quando tem pedido de destaque, o julgamento é zerado e é levado para o plenário presencial. E aí, bem, ele foi julgado agora só em agosto de 2024. E o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele decidiu que essa emenda, a emenda 123 de 2022, porque ela, no ano de eleição, criou, ampliou diversos benefícios sociais, né, gastando muito dinheiro público, acabou desequilibrando o processo eleitoral. O pleito eleitoral ficou desequilibrado, porque a gente teve um candidato usando toda a máquina pública, gastando um monte de dinheiro para, entre aspas, né, ficar bem na fita com os eleitores. E aí, no ano de eleição. Então a STF falou, olha, desequilibrou o processo, o pleito eleitoral e quebrou a isonomia entre os candidatos. Porque teve uma pessoa, né, um candidato, que ficou numa situação muito favorável só porque ele criou esses benefícios aí. Ele usou os recursos públicos para se colocar em uma situação mais favorável. E ele foi até meio espertinho, porque ele criou ali uma norma para durar só durante aquele restinho de mandato dele. Então a STF falou, olha, isso foi inconstitucional. Porque desequilibrou o pleito eleitoral e também, junto com esse desequilíbrio, ele violou a isonomia entre os candidatos que estavam disputando o cargo naquele pleito eleitoral daquele ano. Inclusive, nos debates, um dos ministros, se não me engano foi o ministro Flávio Dino, ele até falou o seguinte, olha, inclusive essa PEC aí, porque ela foi aprovada em 2022 para ser aplicada em 2022, ano das eleições. Ela violou, inclusive, porque ela desequilibrou o processo eleitoral, ela violou, inclusive, o princípio da anualidade eleitoral, que, se eu não me engano, está lá no artigo 16 da Constituição, né, que exige que entre em vigor um ano antes das eleições uma regra que altere o processo eleitoral. Então, como ela desequilibrou o processo eleitoral, ela não poderia ter sido aprovada no próprio ano das eleições, e aí ela violou a anualidade eleitoral. Então, a PEC kamikaze do Bolsonaro foi inconstitucional por conta da quebra da isonomia e do desequilíbrio causado no processo eleitoral. Beleza? Só tem um detalhe, o STF, nesse caso, ele reconheceu essa inconstitucionalidade, só que ele não pronunciou a nulidade da norma, tá? Então, não houve ali um efeito retroativo
para atingir a norma desde a origem, porque os benefícios já foram pagos há muito tempo, um monte de gente recebeu esse dinheiro, esses valores, então não teria como aplicar a eficácia retroativa, não a eficácia ex-tunc, para atingir esse pessoal que recebeu de boa fé, inclusive, os benefícios. Tá? Basicamente, o STF decidiu uma coisa para fixar um entendimento para o futuro. Beleza? Então é isso. Esse tipo de norma, segundo o STF, é inconstitucional quando publicada em ano eleitoral, porque ela causa um desequilíbrio exagerado na disputa entre os candidatos naquele pleito. Beleza? É isso aí, meus amigos. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa o like aqui pra gente. Se não está inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações para saber quando a gente postar conteúdo novo aqui no canal. Tá bom? É isso aí. Um abraço para todo mundo e até a próxima.